Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema ah, bastante denso, mas fundamental: a determinação social da morte. A ideia que vem muito da saúde coletiva aqui da América Latina é que a morte, assim como a saúde e a doença, não é só biologia, né? Ela é moldada por fatores sociais, históricos. Exatamente. É sair daquela visão puramente biomédica. Isso, e tentar politizar a morte, sabe? Entender como ela se conecta com as estruturas de poder, com as desigualdades de raça, cor, gênero, classe. Como se a morte fosse um reflexo final da vida que a pessoa teve. Perfeito. É sobre desnaturalizar mesmo, questionar por que algumas vidas parecem mais vulneráveis ou até inviabilizadas, né? Entender essa determinação social é olhar para as diferentes formas de morrer e como a sociedade reage a isso. E como a gente vê isso na prática? Um exemplo que as fontes trazem muito é o trabalho. Sim, As condições, as cargas de trabalho exaustivas, a precarização, isso tudo ligado à economia global. Não só adoece, mas causa mortes, né? E mortes muito desiguais. sem dúvida. E não é por acaso quem morre por causa do trabalho. Outro ponto são os desastres, entre aspas mesmo, tipo Brumadinho ou agora as enchentes terríveis no Rio Grande do Sul. Nossa, sim. Será que são só naturais? Essa perspectiva social nos faz pensar: qual a ligação com o modo de produção e as falhas de governança? A falta de manutenção, de executar planos de prevenção, como a gente viu em Porto Alegre. Exato. Isso é a produção social do risco, né? Quem é que acaba sendo mais exposto e tendo menos como se proteger? E isso leva à questão da morte prematura, imagino. Com certeza. A diferença, por exemplo, em mortes por doenças crônicas antes dos 60 anos entre o sul e o norte global é gritante. E aí entra um conceito muito importante, o de incorporação ou embodiment. Incorporação. É, como racismo, a homofobia, a transfobia, a pobreza, como tudo isso que a pessoa vive dia após dia se materializa no corpo, afeta a saúde e pode sim encurtar a vida. Faz tudo sentido. E tem aquele dado terrível sobre a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil, né? Algo como 35 anos. Exato. 35 anos contra mais de 75 da população geral. É chocante. Mostra de forma muito crua como alguns corpos são considerados quase que imatáveis, expostos a uma violência e negligência brutal. E a Covid-19, ela veio para escancarar tudo isso, né? Totalmente. As condições de moradia precárias, a impossibilidade de fazer isolamento para quem tinha trabalho informal ou essencial, a maior carga de doenças crônicas em populações não brancas. E o contexto político também, né? Em alguns lugares pareceu haver uma certa ignorância estratégica, um deixar rolar que afetou principalmente os mais vulneráveis. Um neoliberalismo epidemiológico, como alguns chamam. Exatamente. Tudo isso gerou um excesso de mortes completamente desigual, especialmente aqui no sul global. Então, todos esses exemplos, eles apontam para processos maiores, que vêm de longe, talvez. Sim, apontam para lógicas de desumanização, muitas vezes com raízes lá no colonialismo, que continuam operando, sabe? Criando vidas precárias, descartáveis. E aí que entra a necropolítica. Isso, o conceito do Achille Mbembe. A necropolítica é sobre o poder do Estado, ou de outras forças, de decidir quem vive e quem é deixado para morrer. Seja pela violência direta, como a gente vê contra jovens negros nas periferias, Sim. seja pela negligência com direitos básicos, pela omissão. Pensa na tragédia Yanomami, totalmente ligada ao avanço do garimpo ilegal e à falha do Estado em proteger, em garantir saúde. Isso cria o que ele chama de mortos-vivos, pessoas forçadas a viver em constante sofrimento. Uma vida em dor. Nossa. Até a fome, sabe? A insegurança alimentar grave. Não é uma fatalidade. É resultado de como a terra é concentrada, do modelo do agronegócio, e quem sofre mais. Os dados mostram. Mulheres negras, uma intersecção clara de opressões. Fica muito claro que morrer não é um evento igual para todo mundo. É quase uma extensão das desigualdades vividas. Pregados por raça, cor, identidade de gênero, orientação sexual, e lutar contra o apagamento estatístico que muitas vezes acontece, e é em si uma forma de racismo institucional. Não ter o dado invisibiliza o problema.
E como a gente amarra todas essas pontas? Raça, classe, gênero, território. Aí entra a interseccionalidade. Não como uma simples soma de opressões, mas como uma ferramenta para a gente analisar como esses diferentes eixos, raça, classe, gênero, sexualidade, território, capacitismo, se cruzam, se interconectam e são potencializados por forças maiores, como o capitalismo neoliberal, o colonialismo persistente. Entendi. É uma lente para ver a complexidade da coisa toda. Exato, uma lente analítica, mas também política, para buscar a justiça. Então, para resumir, politizar a morte, entender essa determinação social, é reconhecer que essas mortes desiguais, prematuras, evitáveis, elas não são obra do acaso. Elas são produzidas socialmente. Precisamente. E fica a reflexão, né? Como que esse reconhecimento, essa compreensão mais profunda da determinação social da morte pode nos inspirar, como pode mover a gente na saúde coletiva, mas também fora dela, a criar novas formas de produzir conhecimento e, principalmente, de agir, de desafiar essas estruturas que geram morte e lutar por condições onde todas as vidas e também as mortes possam ser dignas.